É verdade que Bolsonaro tem feito uma perseguição grande aos professores. É inegável. Desde o Escola Sem Partido, passando inclusive ao corte das verbas às universidades federais. Isto sim é realmente uma atitude, vamos dizer, ideológica para quem se diz não ideológico. Mas é também verdade que tanto Bolsonaro como os governos de esquerda ceivam no âmbito da escola a alunocracia. O que vem a ser a alunocracia? Senão o poder demasiado nas mãos dos nossos alunos, que fazem o que querem, com uma lei que passa a mão na cabeça deles. Eu não sou contra a proteção das crianças e dos adolescentes. Muito pelo contrário, acho que eles têm que sim ter leis que os amparem. Mas eu também quero mais respeito aos professores, porque hoje o professor está refém da chamada alunocracia, que está sendo ceivada por esse governo, que faz com que alunos se ponham contra os professores, assim como já foi feito por outros governos, não só por este. O que falta é mais respeito aos professores, porque tenho visto todo mundo falando de educação, mas todos que falam de educação em geral, na maioria das vezes, são pessoas que não conhecem a realidade de uma sala de aula. O que tenho visto é uma escola que cada vez mais tem perdido o respeito da comunidade. E para começar o desrespeito é tirando a autoridade do professor. Porque ter autoridade não é ser autoritário. Ter autoridade é ter, vamos dizer assim, o respaldo nas suas atitudes. Hoje, um professor tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar qualquer coisa. Porque nem sempre a direção que está na sua escola vai lhe dar o amparo que ele precisa. E grande verdade é que a maioria das direções de escolas hoje são mais carimbadores de papel do que qualquer outra coisa. Não conseguem dirimir os conflitos da sala de aula, porque ora a lei tira o domínio dos seus docentes e dos seus também comandados, ora também é porque não consegue entender que para estar na frente de uma direção, principalmente de uma escola pública, não basta ter diplomas de formação técnica. É preciso ter bom senso, sensibilidade e respeito. O que eu tenho visto hoje é muita gente falando sobre educação, mas que não sabem nada do assunto. Quem é Jair Bolsonaro para falar de educação? Se ele não pode nem falar do que é as Forças Armadas, afinal de contas, pelo que me consta, Bolsonaro, por exemplo, nunca foi um militar exemplar. Quem são a maioria desses comentaristas de televisão que atacam os professores? A maioria são de pessoas que estão o dia todo trancados numa sala com ar-condicionado ou num estúdio de televisão. Mas eles conhecem realmente a vida corrida de um professor que às vezes trabalha em 3 ou 4 escolas? Pois é, muito fácil você falar de educação se você não conhece a realidade. Eu não vou lá falar, por exemplo, de como é que funciona a Petrobras, porque eu não tenho a realidade, eu não sei como é que funciona a vida de um petroleiro. Portanto, quando o Rubem Gonzalez fala sobre o assunto, eu o respeito muito mais do que qualquer outra pessoa. Afinal de contas, ele é do campo. Por que com o professor não acontece isso? Não acontece porque há toda uma lógica, tanto à esquerda como à direita, que é enfraquecer a figura do professor para desconstruir a educação. Darcy Ribeiro já alertava que o desmonte da educação é um projeto a ser executado, e foi muito bem executado a partir dos anos 80, ou até mesmo a partir de 1971, com aquela LDB feita pelos militares. A grande verdade é que a educação precisa não só de investimentos financeiros para a estrutura da escola, mas também de respeito ao professor e de condições para que esse professor tenha uma formação melhor. Enquanto nós não investimos na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio,
Não poderemos sonhar com uma universidade que crie novos pesquisadores e que inove, porque esta deficiência chega nos bancos das graduações dos mais diferentes cursos. E não adianta querermos formar a base na universidade. A universidade é somente um espaço para o burilamento vamos dizer assim, do potencial. Mas a base está no ensino fundamental e médio. Se nós não temos uma sociedade que consiga ler, não é esta sociedade que na universidade vai conseguir fazer um trabalho de pesquisa e um trabalho de atendimento à comunidade. O que eu tenho visto é muita demagogia, tanto à esquerda como à direita. O que eu vi sobre educação no período Dilma e Lula foi um investimento maior na área do ensino superior, inclusive no ensino superior privado, que ganhou muito dinheiro com o ProUni. Esse dinheiro que era público, que foi parar nas mãos de universidades privadas, mas que não devolveram isso para a sociedade. Não basta a sociedade ter pessoas com diplomas, é preciso que as pessoas saiam capacitadas, não só a nível técnico, mas também interpessoal, psicológico e, por que não, também eticamente falando. O que eu vejo quando falo sobre educação é que muita gente fala de algo que não conhece. Tudo na espuma, nada na profundidade. Não vejo, inclusive, pessoas ditas defensoras da educação falando sobre esse tema que eu venho apontando há muito tempo, que é a influência da alunocracia no formato de agente destruidor do processo ensino-aprendizagem e da figura do professor perante a sociedade. Eu não tenho visto, e eu acho que não vou ver, porque afinal de contas no Brasil a gente fica na superficialidade, a gente nega inclusive os preconceitos para não enfrentar esses problemas. A gente busca as soluções mágicas, em vez de enfrentar os problemas de frente. E daí, tanto a esquerda como a direita, nós vamos fazer o Brasil cada vez pior, porque a polarização, na verdade, é muito mais um jogo de palavras do que, infelizmente, um jogo ou uma troca de ideias diferentes. No fundo, todos se misturam nas suas próprias mediocridades e continuamos fazendo de conta que estamos vivendo. Ou melhor, estamos aqui para sobreviver. E sobreviver não é viver. Sobreviver é simplesmente viver materialmente. Mas não é só de pão que vive o homem. É preciso muito mais. E a gente precisa muito mais coisas para a gente ser feliz e para a gente ser, de fato, uma sociedade igualitária. O resto, me desculpem, é o resto. O resto é bobagem. E educação não é assunto para que Caio Coppolas e tantos outros idiotas fiquem falando sobre ela. É preciso estudo, leitura e também um pouquinho de bom senso para ver a realidade dos fatos.